Sou ex-servidor público, acabei de ser mandado embora do serviço público por causa de um PAD, por causa de avaliações de desempenho que consideraram que eu não fui produtivo o suficiente. Só que depois que me tiraram do serviço público, eu descobri que tenho transtorno do espectro autista. Isso pode repercutir de alguma forma naquilo que aconteceu comigo? Eu tenho alguma chance, sob esse argumento, de voltar para o serviço público? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Olha, gente, essa é uma questão extremamente complicada. Você já foi dispensado do serviço público? Ou que não fosse do serviço público, que fosse de uma empresa privada? Sei lá, teve uma demissão discriminatória. No serviço público, você foi excluído do serviço público através de um processo administrativo disciplinar, por alguma infração disciplinar, ou então por questões de desempenho durante o estágio probatório, e depois você descobriu que tinha transtorno do espectro autista. Bem, se você saiu do serviço público, tem alguma coisa que pode ser feita? Bom, a primeira coisa que a gente tem que avaliar para responder essa pergunta é quanto tempo tem que você saiu do serviço público. Sim, ou se esse caso seria um caso de prescrição. Vou explicar para você. Em geral, as ações contra o poder público prescrevem em 5 anos. Na relação da administração pública com o cidadão ou com o administrado, de um modo geral, as questões, as pendengas, prescrevem em 3 anos. Em 5 anos, perdão. Ou seja, se você deve um dinheiro à administração pública e a administração pública não cobrar isso em 5 anos, acabou, prescreveu. Da mesma maneira, se a administração deve a você, seja lá o que for, em 5 anos, você não correndo atrás do seu direito, vai prescrever. Então, é o que a gente fala, é um brocário jurídico que diz: os direitos não socorrem aos que dormem. Por isso é que existe prescrição, porque se alguém cochilar, a prescrição vem e tira o direito da pessoa, né? E me refiro, logicamente, à possibilidade de você demandar sobre um determinado tema contra a administração. No entanto, alguns atos da administração são considerados atos nulos, porque existem atos que são anuláveis e atos que são nulos desde o início. Disse que os atos nulos não prescrevem, porque eles não têm a capacidade de se aperfeiçoarem no tempo, porque eles são nulos desde a origem. Então, nesses casos, não haveria prescrição. Eu entendo, por exemplo, que um caso como esse que eu expus aqui exemplificativamente, que fizeram um processo administrativo disciplinar contra uma pessoa que era deficiente e ninguém sabia que era deficiente, a depender de como se fundamente, né, num eventual processo judicial, pode ser considerado um ato nulo. Porque, veja bem, o fato é que o servidor tem deficiência. Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, inclusive sobre avaliação de desempenho de pessoa com deficiência. Ora, se você precisa, se é dever do empregador adaptar o ambiente de trabalho, fazer ajustes, adaptações razoáveis, levando em conta as características daquele obreiro, daquele trabalhador com deficiência, seja no serviço público ou não, naturalmente, quando você for avaliar o desempenho dele, você não pode avaliar da mesma maneira que avalia uma pessoa típica, uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. E por que é que eu estou dizendo isso? É porque muitas vezes a pessoa que tem transtorno do espectro autista, que é um transtorno que impacta sobretudo e traz prejuízos relevantes, principalmente na área das comunicações, das interações sociais, essa pessoa ela tem grande chance de ser mal interpretada, principalmente se o empregador não souber que ela tem a deficiência. Então, é possível que o temperamento de uma pessoa, de um servidor, de um trabalhador que tenha transtorno do espectro autista, ele seja um pouco diferente, ele seja um pouco mais retraído, pode ser um pouco mais irritadiço, pode ser um pouco direto demais, fala as coisas muito diretamente, não adere às cerimônias, os rodeios sociais, né, que
a convivência das pessoas típicas, compartilha esses símbolos assim, de maneira que as pessoas que têm o transtorno do espectro autista não entendem essa linguagem mais subliminar das relações sociais. Então, essa pessoa, ela tem chance de repente, incorrer em alguma infração administrativa prevista no Estatuto do Servidor por falta de compreensão da sua condição. Porque às vezes ela fala uma coisa e a pessoa fala, não, esse cabra aí é insubordinado, mas não é, ele é autista. Ele não entendeu alguma coisa, o serviço público, como não sabe, não tomou nenhuma providência adaptativa, também não levou isso em conta na hora de julgar o PAD, e aí a pessoa está fora do serviço público. O mesmo pode acontecer com a avaliação de desempenho. Se o empregador conhece o seu empregado, sabe quais são as limitações que ele tem, as restrições de participação, o tipo de medida de adaptação razoável que tem que ser implementada no serviço público para ele, naturalmente, quando for fazer a avaliação de desempenho, não vai tirar pontos, não vai subtrair-lhe aproveitamento do trabalho naquelas questões que estão diretamente relacionadas ou limitadas pela forma como a deficiência se manifesta nele. Então, tanto aquele que sofreu PAD e foi excluído do serviço público por alguma infração disciplinar, assim compreendida, quanto aquele que saiu por causa de má avaliação de desempenho, ambos têm chance de, tendo havido um diagnóstico depois dessas consequências da saída do serviço público, de transtorno do espectro autista, de demandar na justiça o controle de legalidade daquele ato administrativo que excluiu o autista do serviço público. Por que é possível se o empregador não sabia? Porque, embora o empregador não soubesse, era um fato posto. Porque não existe transtorno do espectro autista superveniente. Esse tipo de deficiência, o autismo, ele não aparece depois de adulto. Se um adulto recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista, é porque esse adulto é autista desde que nasceu. Ele já nasceu autista, então ele já era autista. Então é preciso, para controlar a legalidade desse ato administrativo que excluiu o autista do serviço público, ou por infração disciplinar, ou por avaliação de desempenho abaixo da média, esse ato precisa ser ressignificado à luz dessa informação nova, que na verdade é velha. Sim, porque o diagnóstico é novo, mas o autista é autista desde que nasceu. Então, gente, se você conhece alguém que passou por isso, você compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque existe uma chance, existe uma esperança, a depender do caso, naturalmente. É claro que a má avaliação de desempenho e a infração disciplinar tem que estar, de alguma maneira, relacionada às limitações impostas pela deficiência àquele indivíduo em particular, sendo possível até anular esse ato administrativo e reintegrar esse servidor ao seu cargo e impondo à administração pública o dever de pagar todos os meses de vencimentos e todos os demais direitos, inclusive subsídio de Natal, 13º e férias, para esse servidor que foi afastado injustamente, que agora teve o seu pleito de reintegração reconhecido pelo Poder Judiciário. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.